De pé em reverência à palavra do Senhor, abrindo as nossas Bíblias em Josué capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre o poder da ação. O poder da ação, diga, o poder da ação. Josué capítulo 1, versículo 1. Não se esqueçam, estamos um pouquinho longe, mas eu estou muito ansioso pelo mês de agosto esse ano. Por que será? Por que será? Coisas maravilhosas. Mês de agosto é o aniversário da igreja. Dia 2 de agosto. Depois, dia 13, aniversário da minha mãe. Que bênção. Agora, Davi Sasser estará aqui dia 1 de agosto. Amém? E a minha filha vai nascer dia 14 de agosto. Oh, aleluia. Glória a Deus, né? Deus sabe, mês de agosto, hein? Glória a Deus. Quem diria, hein? Palavra. Josué está lá no começo da Bíblia. Quem não sabe onde está, vai lá nos primeiros 5 livros. Depois dos cinco primeiros livros, você vai encontrar Josué, capítulo de número 1, versículo do 1 até o 9. Glória a Deus. Louva a Deus por todos os irmãos que estão orando também pela avó da minha esposa, que deu uma melhora hoje. Amém? Está no hospital, entubada devido ao Covid, mas hoje deu uma melhora, né? E eu creio, amanhã parece que vão tirar o tubo em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor, vai acontecer. Já aconteceu, em nome de Jesus. Josué no capítulo 1, versículo 1 até o 9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa de Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates. A terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o teu limite. Leia o 5 agora comigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo a herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Leia o 8 agora. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Oh, glória, não precisava nem pregar, hein? Depois dessa já pode ir embora? Nem precisava nem pregar, que palavra. Coloca a mão nela agora e fala: Deus, só isso aqui já bastava, mas fala mais que nós queremos ouvir. Fala para o Senhor, fala mais um pouco, Senhor, porque muitas vezes eu não consigo entender. Muitas vezes eu chego aqui e muitas vezes eu chego aqui abalado. Muitas vezes eu chego aqui e eu chego aqui em pecado. Muitas vezes eu chego aqui e eu chego aqui, Senhor, com tantas dúvidas, mas a tua palavra é poderosa para vir e trazer o fortalecimento. E eu peço a ti, me fortalece agora. Peça para o Senhor, fala: Senhor, me fortalece agora, me unge agora, unge a minha cabeça com óleo, como disse Davi no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aleluia. Me usa agora, Senhor, como um canal para esse povo. Deus de poder move o mundo espiritual com bênção, porque eu sei que o inimigo ele espera uma brecha para entrar, para trazer maldição. Só que quando nós estamos na tua presença, nós atraímos também a bênção. Eu quero ver a tua bênção agora derramada sobre o teu povo, sobre esse altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. E ao se assentar, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é santo, Ele está aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. O tema dessa noite é o poder da ação. Fala assim comigo: o poder da ação. Amém? A ação, ela nos leva a viver as promessas de Deus.
Por isso que a palavra oração é uma palavra que nós poderíamos separar. Nós podemos orar, só que não adianta nós só orarmos, nós precisamos de ação. Nós precisamos da oração. Orar e agir. Fala comigo, orar e agir. Então você veio aqui orar. Você veio aqui escutar a palavra. Só que você vai sair daqui para praticar. Você vai sair daqui para agir conforme a tua fé. Porque se eu tenho fé e eu só uso ela dentro da igreja, eu não tenho proveito na minha fé. Mas quando eu pego e encho-me de fé aqui dentro, e eu saio para fora, e para enfrentar as batalhas, e para, nos meus relacionamentos, eu começo a colocar essa fé em prática, aí a minha vida começa a mudar. Nós vemos que na Bíblia foi assim. Em Ezequiel, no capítulo 37, Deus leva Ezequiel para um vale de ossos sequíssimos. E ele fala para Ezequiel, Ezequiel, olha para o vale. Foi isso que ele falou? Ele disse, Ezequiel, olha, escuta o que sai do vale. Foi isso que ele falou? Ele falou, Ezequiel, você agora deita aí nesse vale, fica esperando acontecer. Foi isso que ele falou? Não, ele disse assim, Ezequiel, vem aqui. Está vendo esses ossos aqui? Profetiza sobre o vale. E, ou seja, tenha atitude, não fica olhando a coisa, não fica olhando as coisas acontecerem, mas tenha atitudes para mudar. Amém? E tem muitas coisas na nossa vida que nós não podemos ficar olhando, nós temos que começar a ter atitudes, e eu profetizo em nome de Jesus que você vai ter atitudes. Tem muitas coisas na tua vida que você já orou, que você já clamou, que se você está já buscando a direção, agora vai pela fé, peça a direção de Deus e vai fazer acontecer, porque Deus será contigo. Lá em Gênesis no capítulo 26, Deus fala para Isaac, semeia, fica nessa terra, mas semeia nela. Mas Senhor, a terra é estéril. Semeia, a tua atitude de semear vai fazer frutificar em nome de Jesus. E Isaac obedeceu, ele semeou na terra estéril, e no mesmo ano, a palavra fala que ele não teve uma colheita por um, ele colheu a 30, a 60 e a 100 por uma semente. Amém? Porque ele semeou quando Deus mandou, ou seja, ele agiu, ele ouviu, obedeceu e pôs em prática. E é isso que você tem que fazer, ouvir, obedecer e pôr em prática. E nós vemos também Êxodo, no capítulo de número 14, no versículo 15, Moisés, ao tirar o povo da terra do Egito, ele vai por um caminho, e foi proposital aquele caminho. Deus poderia ter levado eles por um caminho mais fácil, mas Deus leva de propósito eles por um caminho mais difícil, e o que eles encontraram foi o Mar Vermelho. E aí Moisés fica desesperado, o povo fica desesperado. Agora Deus nos liberta, faz 10 pragas acontecerem no Egito, para a gente morrer afogado. Mas, diante daquele mar, Moisés dobra o joelho no monte. E Moisés era um grande homem de Deus, só que ele não tinha entendido a dinâmica do Espírito. Muitas vezes você é uma pessoa de Deus, só que você ainda não entendeu, não deu não tem aquele feeling ainda de como Deus age, a dinâmica do Espírito. Então você muitas vezes fica triste, muitas vezes você fica duvidando, isso tudo é paralisação. E quando Moisés, ele dobra os joelhos, ele fala, Deus, porque foi choramingar, Deus, porque o Senhor nos tirou do Egito, para a gente morrer afogado aqui agora. E o Senhor falou para ele, abra sua Bíblia para você ver, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 14, versículo 20, Êxodo capítulo 14, versículo de número 15, Êxodo 14, 15, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 14, no versículo 15, quem achou? Amém. O que diz aí? Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Você entendeu? Então leia de novo, que você não entendeu. Leia de novo. Disse o Senhor ao quê? A Moisés. O que ele falou para Moisés? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés estava de joelho dobrado, falando, Deus, nós vamos morrer afogado. O Senhor falou, ei Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando? Por que você está assim, achando que, você acha que não tem uns caminhos, esse caminho é difícil, mas para mim não é, para mim é fácil. Você está vendo o que aí? Está vendo águas? Diga ao povo que marche. E aí ele fala no versículo 16, leia. E tu, levanta esse bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar,
pelo meio do mar em seco. Ou seja, Moisés estava vendo águas, Deus já estava vendo um caminho. Moisés estava chorando e Deus já estava falando: alegra o teu coração, porque é o teu último dia de Egito, é o teu último dia de escravidão. Você está vendo águas, eu já estou vendo o meu poder dividindo as águas da tua vida, e eu creio que nessa noite haverá um grande divisor de águas na tua vida. Mas não é tempo de você ficar olhando, duvidando, reclamando ou achando que Deus fez errado e que está muito difícil, porque se tem um mar na tua frente, é uma grande oportunidade de você levantar o teu cajado e o mar se abrir. E hoje é o poder da ação na tua vida. Começa um poder da ação na tua vida. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim: o que observa o vento nunca semeará. O que é observar o vento? O agricultor que fica olhando: será que eu semeio agora? O vento não está para semente, não. Se ele olhar isso, ele nunca semeará. Eclesiastes 11:4 ainda: e o que olha para as nuvens nunca colherá. Uma que não semeou, e quem não semeia, não colhe. Quem fica olhando muito tempo para saber se vai fazer ou se não vai fazer, não faz nada. Quem fica muitas vezes choramingando na vida, não dá um passo para frente. E nós não podemos ficar paralisados. Então levanta a sua mão e fala: eu não fico mais parado. A partir de agora eu vou andar. Amém? E muitas vezes, o que vem paralisar a vida de um servo de Deus? O que pode paralisar as nossas vidas? Primeiro, sentimentos. Sentimentos. O teu sentimento é contra ti. Muitas vezes Deus fala uma coisa, mas vocês não sentem. Deus está falando, mas eu não estou sentindo que vai ser assim. Já é um sentimento que não vem de Deus. E você tem que tomar cuidado com esses sentimentos que você tem dentro do teu coração. Porque o ser humano é cheio de achar, de se sentir como Deus. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Eu não estou sentindo, eu estou sentindo que o ano vai ser ruim. Não, eu não vou por sentimento. Se eu entrar aqui na igreja hoje, e se eu não entender que Deus não é sentimento, eu vou dizer assim: tem culto que eu vou sentir. Tem culto que é maravilhoso, tem culto que você entra, que você sente um arrepio dos pés à cabeça, Deus fala com você o culto inteiro, o louvor você chora, na hora da oferta você já vê você prosperando. Mas tem dias que você entra, que você não sente nada. Você entra, parece que a palavra falou com todo mundo, menos com você. Parece que Deus falou se preocupou com o problema de todo mundo, mas não se preocupou com o seu. É mentira do teu coração. Não é nem do diabo, é mentira do teu coração, é mentira dos teus sentimentos. Não ande pelos teus sentimentos. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12: não estáis estreitados, ou seja, limitados em nós. Quem? Nós quem? Apóstolos. Mas vocês estão limitados nos seus afetos. Ou seja, os nossos afetos querem nos paralisar. O teu afeto que diz: você não tem potencial, você é incompetente. O teu afeto que diz: ninguém gosta de você, você se sente rejeitado, você se sente rejeitada. Muitas vezes aquele medo que vem dentro do teu coração, porque o medo, a Bíblia fala que o medo é paralisante. Ou seja, a pessoa que ela tem medo, ela já não consegue andar nem para frente, porque ela fala: se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. E agora tem medo de tudo, tem medo da pandemia, tem medo de muitas vezes fazer uma faculdade. Porque eu tenho a idade tal. Não tem idade. Se você buscar e quiser, você pode se formar com que idade que foi. Esses dias eu vi uma reportagem de um tiozinho que se formou com 90 e poucos anos de idade na faculdade, e recebeu lá o chapéu e o como chama? O tubo, e comemorou, e todo mundo ali batendo palmas, porque tudo que pode paralisar o ser humano é quando ele acha que ele não pode. Mas Deus está falando que você pode, porque você não está limitado. O Senhor colocou em você uma unção que ela não tem limites, é uma unção ilimitada. Amém? Você não é um celular de crédito, você é um celular para Deus pós-pago. Só é você crer que você pode chegar onde você quiser, que vai ter sinal, que vai ter maravilhas, que vai ter milagres. Você não vai ser paralisado pelo seu próprio coração. Eu sinto que eu não nasci para ser feliz. Eu sinto que eu vou separar. Irmão, tira esse sentimento. Você não anda por sentimento, você anda pela palavra. E na palavra fala que você é mais que vencedor. Amém? Então fala: eu sou mais que vencedor. E fala todo sentimento de medo, de tristeza, de desânimo, de rejeição, sai do meu coração agora. Todo sentimento
que me remete a ficar paralisado por causa do meu passado, está repreendido em nome de Jesus, porque o passado é a segunda coisa que quer te paralisar. Por isso que o apóstolo Paulo falou em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas, fala comigo, para você praticar, fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ainda que o justo caia 6 vezes, o Senhor o levanta 7 vezes. Ainda que eu fique doente, eu creio na cura mais do que na doença. Ainda que no passado eu errei, o Senhor já não se lembra mais. Se eu pedir perdão e me arrependi de verdade, o Senhor já colocou uma unção do perdão na minha vida, e eu não vou andar pelos erros que eu cometi, porque agora Deus me deu, se eu acordei hoje de manhã, é porque Deus já me deu uma nova oportunidade de fazer tudo diferente e de fazer certo. O grande problema é que as pessoas, elas não perdoam. Então, se o casal briga hoje, eles não têm força para renovar o seu entendimento e pensar, brigamos ontem e não hoje, amém? Mas ontem nós nos desentendemos, hoje tudo pode voltar ao normal e tudo pode ser uma maravilha. Eu não vou ficar preso pela briga de ontem, eu não vou ficar preso pelo emprego de ontem, eu não vou ficar preso pela empresa de ontem, porque a empresa talvez que eu tive ontem, ela pode ter falido. E quantas pessoas que não conseguem fazer mais nada, porque olham para o passado e vem o que no passado? Derrotas. E elas falam, não vou fazer, eu não vou arriscar, porque eu já perdi muito. Só que aí elas deixam talvez de conquistar tudo que Deus preparou hoje para elas. Mas hoje está quebrado da tua vida essa paralisação do teu passado. Eu não sei o que te paralisou, eu não sei qual é o sentimento do passado que te remete, que te derruba. Mas o Senhor está falando hoje, coloca um X no teu passado. Por quê? Eu profetizo. Quem recebe essa palavra que eu vou ministrar agora? Isaías capítulo 43, no versículo 18. Isso aqui não estava escrito não, Deus está me dando agora. Isaías 43, 18. Não cogiteis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, e já está saindo à luz. Por acaso vocês não estão percebendo? Pode aplaudir ao Senhor. Ah, irmão, eu olho para trás e o que eu vejo? Avenida Vila Ema, 1860. Você acha que eu quero voltar para lá? Eu não quero, porque Deus já colocou a gente na Avenida Sapopemba 392. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E talvez você olhe e fale, ai, como eu queria voltar. Isso não é sábio. Porque a Bíblia fala que não é sábio eu olhar para trás e dizer que tempo bom que eu vivi. Porque se eu falo isso, eu não creio que Deus pode fazer tudo agora da minha vida. E eu creio que Deus, Ele tem coisas novas, coisas maravilhosas, novas para fazer na tua vida. E você nem vai se lembrar do tempo do teu passado. Então saia dessa paralisação que tem no teu coração e que te faz retroceder. Aliás, te faz até nem conseguir avançar. Amém? E o Senhor fala para você, hoje, não fique mais prostrado. Se levante, porque eu ainda tenho muito para fazer, porque eu ainda quero te usar. A palavra do Senhor fala em 1 Samuel no capítulo 12, no versículo 19, vou pedir para você abrir aqui, 1 Samuel no capítulo 12, versículo 19, aleluia. Quem tá recebendo a palavra nessa noite, diga amém. Quem vai sair daqui para agir, é o poder da ação. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Tem textos que a gente precisa ler, porque se o pastor só falar, passa batido. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19 até o 24. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, todo o povo disse a Samuel. Não é 1 Samuel não, é 2 Samuel, irmãos. Me perdoe. 2 Samuel, capítulo 12. Isso mesmo. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. Todo mundo achou agora? Agora sim. Então vamos lá. Viu, porém, Davi, que seus servos cochilavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos,
é morta a criança? Eles responderam, o quê? Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: ué, que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuastes e chorastes? Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve um filho a quem deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e a este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Davi estava passando por um momento onde ele tinha pecado. Ele tinha adulterado com a mulher de um soldado chamado Urias. Ele manda matar Urias na guerra, porque Urias, mesmo quando Davi chamou ele da guerra, para que o plano de Davi é que Urias deitasse com a sua mulher, e ela, grávida, Urias achasse que o filho era dele. E olha o plano da pessoa, né? A pessoa, quando erra, ela quer consertar o erro, ela comete mais erros ainda. E foi assim com Davi. E Urias era tão fiel que Urias, mesmo com a ordem do rei, ele não foi para casa. Ele bebeu, ainda Davi deu vinho para ele, ele bebeu, mesmo bêbado, ele foi fiel. E aí ele pega, e Davi fala: não, esse cara é muito fiel, eu vou ter que mandar ele para a guerra. E aí Davi manda uma carta para o chefe do exército, chamava Joabe, que era o comandante, e falou para ele: coloca esse homem na frente da batalha, porque na frente da batalha tem chance dele morrer mais rápido. Quem falou isso? Davi. Um homem que era tido como um homem segundo o coração de Deus. Ele manda matar esse cara para ficar com a mulher dele. E a mulher estava grávida, chamava Betseba. Agora ele achava que estava tudo bem. Agora ninguém vai saber que eu mandei o cara para a guerra. Joabe vai guardar segredo. E Joabe não ia falar nada mesmo. Só que Deus tinha visto tudo. De repente, quando ele estava lá achando que estava tudo bem com a mulher do Urias em casa, um dia quem entra? O profeta Natã. O profeta Natã entra e conta uma parábola para Davi. E a parábola foi: olha, rei, existia um homem muito rico, e esse homem ele tinha muitas ovelhas e muitos rebanhos. E tinha um homem que era muito pobre, só tinha uma ovelhinha. E aconteceu que um dia o rico olhou para a ovelhinha desse homem pobre e a desejou e falou: eu vou pegar essa ovelha para mim. E ele não só pegou a ovelha desse pobre, como mandou matar esse pobre. E Davi falou: Natã, como já tinha passado um tempo, Natã, mas quem é esse homem que você está falando? Natã falou: esse homem é você. Na hora, todo o castelo que Davi tinha feito para esconder sua mentira caiu. Porque Deus, ele faz justiça. Porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o Senhor falou para Davi: porque você fez isso, nunca mais a espada sairá da tua casa. Aí você sabe a história. Davi, nesse momento, o que ele poderia ter feito? Ficado paralisado? Não aceitado a maldição? Porque veio uma maldição. É muito fácil a gente aceitar a bênção, mas quando vem uma maldição, a gente muitas vezes começa a questionar a Deus, começa a querer abandonar o Senhor, começa a querer abandonar a nossa fé. E Davi poderia ter feito isso, mas Davi não fez isso. Se você ler o Salmo 51, a palavra fala que Davi ele se derramou diante do altar, que Davi chorou diante do altar. Ele diz: ó Deus, eu pequei, contra ti eu pequei, purifica-me, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, não retires de mim o teu espírito, não tires o meu nome do teu livro e não tires de mim, Senhor, a tua presença. No Salmo 51, purifica-me com hisopo e ficarei puro, e lava-me e serei mais alvo do que a neve. E o Salmo 51, ou seja, ele vai e se arrepende no pó. E quando ele se arrepende no pó, o perdão de Deus vem sobre a vida dele. Aquele pecado, aquela maldição que iria paralisá-lo, não ia paralisar mais, porque
porque a unção estava sobre a vida dele. Porém, o que aconteceu com Davi? A Batseba estava grávida, e Davi, de repente, a criança nasce, aquela criança do adultério nasce, e Davi pensa que o filho vai ser saudável. Só que a mão de Deus veio para pesar sobre ele naquela hora, apesar de ter perdoado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os pecados, porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência permanece. Amém? Então fala comigo, Deus perdoa os pecados, mas as consequências muitas vezes permanecem. E Davi, ele vê aquele filho ficar doente. O filho estava doente e as pessoas disseram, esse menino vai morrer. E ele se coloca deitado de bruço assim no pó. Ele fica 7 dias deitado de bruço, sem comer nada. Ele fica jejuando e orando e pedindo a misericórdia de Deus sobre aquela criança. Mas no 7º dia, ele vê os servos ali cochichando. Aquele cochicho, como que nós vamos falar para ele? Sabe aquele cochicho, aquela notícia ruim que ninguém quer dar? Sabe aquela notícia que vai derrubar mais uma pessoa ainda? Se a pessoa já está ruim, agora se eu contar isso para ela, agora que ela vai ficar caída, agora que o inimigo derruba de vez. Só que Davi ouviu o cochicho. Quando ele ouviu o cochicho, ele saiu, e ele foi, fez a barba, trocou as vestes, pegou a unção, se ungiu, foi para a casa de Deus e começou a louvar o Senhor. E aí então ele volta para casa, depois que ele adora, ele volta para casa, senta na mesa e fala assim: põe um jantar para mim. Ele era rei. Põe um jantar para mim. E os servos vêm e perguntam para ele, coloca a mesa, achava no estranho, mas coloca a mesa e fala assim: ó rei, posso fazer uma pergunta? O rei falou: pode. Até agora o senhor estava triste, estava sem comer, estava 7 dias em jejum, estava orando, clamando, pedindo a misericórdia de Deus sobre a criança enquanto ela estava viva, e agora que o senhor já percebeu que a gente ia te contar, o senhor já descobriu sozinho, e agora o senhor levantou, fez a barba, foi para a casa de Deus, se ungiu, voltou, ainda está comendo. Como que pode uma coisa dessa? A gente não está entendendo nada. Era para o senhor estar caído, era para o senhor estar acabado, era para o senhor desistir de tudo e ainda falar: Deus, o senhor Deus me ouviu. E Davi dá a seguinte resposta para eles e diz assim: eu pequei contra o Senhor, a consequência veio sobre a criança. Eu orei para que Deus tivesse misericórdia da criança, mas Deus não quis, porque era a consequência do meu erro. Só que eu sofri, chorei, orei enquanto a criança tinha vida. Mas agora, ainda que eu ore, eu posso até orar por essa criança, mas ela não vai voltar para mim. Então, se ela não vai voltar para mim, eu levanto a minha cabeça, eu troco as minhas vestes, eu me unjo, eu adoro e eu vou para frente, porque eu não vou ficar a vida inteira no pó. Eu já fiquei no pó para pedir perdão para Deus, e agora Deus quer que eu continue. E a palavra de Deus é assim para você nessa noite. Talvez você está nessa situação, você está orando muito por uma situação, não está acontecendo, você tem sonhos que você fala morreu, você tem situações que portas que se fecharam, e aí o inimigo quer o quê? Quer que você fique ainda derrubado, quer que você continue chorando, quer que você fique ali desfigurado. Só que como Davi, você vai se levantar e vai dizer: amém, Senhor, eu orei, a porta fechou, glória a Deus, eu vou porque outra vai se abrir. Eu orei, Senhor, e o Senhor não quis dessa forma, amém, Senhor, então faz de uma outra forma, faz a tua vontade, mas eu me levanto e eu não vou ficar parado em nome de Jesus. Amém? A terceira paralisação que você vai vencer você não vai tirar a mão do arado. A palavra do Senhor fala em Lucas 9,62, diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é pôr a mão no arado? Quando a obra fala, quando a gente fala põe a mão no arado, tinha um hino que nós cantávamos antigamente, que era: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Amém? Ou seja, o arado é aquilo que Deus te chamou para fazer. E o Senhor está falando que é para você pôr a mão, mas ser constante. Amém? Não tem essa. Quantas pessoas eu já conheci que muitas vezes ficam na igreja por um tempo,
Só que aí passa o tempo, começa a vir o desânimo, começa a vir a paralisação, já não tem mais aquele amor que tinha pelo Senhor, já não tem alegria de vir para o culto, já não tem alegria de louvar, já não tem vida espiritual, já não lê a Bíblia. Aí começa a ser juiz, porque a pessoa quando está fria espiritualmente, a única coisa que ela sabe fazer é julgar a obra. Eu não concordo com isso, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com a igreja, eu não concordo com essa cor, eu não concordo com essa luz, eu não concordo com aquela irmã em pé ali, ela ficou olhando feio para mim, o outro irmão olhou de cima a baixo a minha roupa, que eu vim de saia, que eu vim de tênis, que eu vim de salto, que eu vim de bata, que eu vim de máscara. Começa a achar defeito em tudo. Aí, por quê? Não tem vida com Deus. Porque quem tem vida com Deus tem mais do que fazer, que é buscar a Deus. Se eu vim aqui buscar a Deus, eu não vou olhar para o pastor, ainda que seja uma obra-prima de Deus. Eu não vou ficar preocupado se a irmã olhou para mim, porque tem gente que realmente tem essa mania, que é muito feia, de olhar a pessoa do cima a baixo. É ou não é verdade? Tem gente que olha você, ela para assim, ó. Mas você não deve, eu não vou porque eu não gostei disso. Você deve se alegrar, se ela olhou, alguma coisa boa você tem. Aí você está bem vestida, ou você é muito bonito, ou você é muito bonita, entendeu? Então você tem que olhar, como eu falei essa semana aqui, terça-feira, se os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Então eu não vou ser influenciado pelos ambientes, porque o diabo quer o quê? Que eu tire a minha mão do arado. Então em nome de Jesus, fala, eu não vou tirar minha mão do arado. Amém? A mão no arado é, o Senhor te chamou para ser um membro da igreja? Seja constante. Um ouvinte, seja constante. Você acha que você não faz diferença? Tem gente que às vezes é chamado para ser uma pessoa que está na igreja, ouvindo. E aí, através dela, outras pessoas vêm na igreja e são salvas por Jesus. Amém? Tem outras pessoas que são chamadas para louvar. Então, se Deus te chamou para louvar, fica com a tua mão no arado, fica com a tua mão no violão, fica com a tua mão na bateria, fica com a tua mão no teclado, fica com a tua mão no microfone e louva, e louva. Você foi chamado para louvar. Amém? Você foi chamado para orar? Então por que você não ora em todo o tempo? Porque a Bíblia fala, orai sem cessar. Amém? Então você foi chamado para orar? É oração, é oração, é oração. E quanto mais você ora, mais o Senhor age na tua vida. Amém? Fui chamado o quê? Para fazer segurança? Glória a Deus. Porque eu fui chamado para fazer a segurança da igreja? Agora eu pergunto, você acha que Deus precisaria de segurança na igreja? Sendo que você não pode ver, mas tem anjos e miríades aqui ao nosso redor. Uma corrente, nós estamos aqui num círculo, e tem um círculo de anjos aqui, lá atrás do Rony, lá na porta da igreja, guardando as nossas vidas. Na entrada e na saída. É por isso que fala o Salmo 121. Senhor, guarda-me na entrada e na saída, desde agora e para sempre. Os anjos do Senhor, Salmo 8, os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os temem e os livra de todo mal. E o Senhor, você não tem noção quanto você teria para agradecer hoje, quantos livramentos Deus já te deu hoje. Você não vê, nós não vemos, por isso nós somos ingratos, ficamos, Deus não faz nada na minha vida. Irmão, Deus faz tanta coisa na tua vida. Deus faz tanta coisa na tua vida. Porque hoje nós vimos uma reportagem, na televisão, e nós vimos ao mesmo tempo. Porque tinha acabado, tinha um monte de coisa fazendo trabalho, fui almoçar rapidinho, e eu estava ali na televisão, eu com o prato aqui, e a televisão passando ali. E muita gente na feira, desesperado, pegando fruta, assim arrancando, porque as pessoas estão passando fome. Você sabia que houve 13 milhões de brasileiros vivem abaixo da extrema pobreza? Que não tem o que comer na sua mesa. Só que eu vi isso com o prato na mão, na comida por quilo, e eu comi bem. Só que na mesma hora eu falei, nossa, nós precisamos fazer uma ação rápido. Aí a Priscila, que agora é líder da nossa ação social aqui da igreja, amém? Vai fazer acontecer. A hora já mandou a mensagem, pastor, nós precisamos fazer uma ação, porque tem muita gente. Eu pensei a mesma coisa. Então o Espírito já ligou uma coisa na outra. E aí, irmãos, é isso, oração. A igreja vai começar a agir, porque nós se prepara. Nós vamos visitar as famílias carentes aqui da região. Nós vamos cadastrar essas vidas, famílias que não têm o que comer, pessoas que estão desempregadas. E nós
vamos aqui, não é só eu e ela não, a igreja toda, nós vamos trazer os alimentos, nós vamos trazer as cestas básicas e nós vamos alimentar famílias, porque esse é o nosso chamado. Nós vamos pôr a mão no arado e enquanto o inimigo vai roubando, nós vamos restituindo. Enquanto o inimigo vai trazendo enfermidade, nós vamos curando. Enquanto o inimigo vai colocando de lado, nós vamos abraçando, porque essa é a vontade de Deus e nós vamos agir conforme Ele falou para agir. Deus te chamou para fazer a diferença. Aleluia. E para terminar, diga assim comigo: no mundo espiritual só há dois movimentos: ou eu vou para frente ou eu vou para trás. E se eu ficar parado? Eu estou voltando atrás, porque não existe paralisação no mundo espiritual. Ou você vai para frente, ou se você está parado, você está voltando para trás. Amém? E o Senhor não nos chamou para ficar parados e nem para andar para trás. Quem anda para trás é caranguejo. Hebreus 10:38. Amém? Diga assim comigo: o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que voltam para trás, mas que vão até o final, até a concretização das promessas. E o Senhor está falando: fica firme. Não é agora que você vai abandonar o barco. É agora que o barco está chegando. Agora que o barco está chegando no destino, você quer pular. Eu vi um pastor falando uma vez, aquilo ali nunca mais eu esqueci. Que ele e um amigo dele dentro de um barco pescando, e eles veio uma tempestade, o barco balançou e tudo mais. Só que já estava no meio do caminho, o outro amigo dele falou: é melhor a gente voltar. Só que já estava tão longe que ele falou assim: eu acho que está mais perto de chegar do que de voltar. Então eu entendo isso na minha vida. Tem horas na nossa vida que você já caminhou tanto, que você já semeou tanto, que você já sofreu tanto, que você já chorou tanto, que você já esperou tanto, que agora, irmão, falta pouco para chegar a tua vitória, falta pouco para chegar a tua promessa, falta pouco para Deus restituir a tua vida, falta pouco para você ser curado completamente, falta pouco para você pisar na cabeça do diabo, falta pouco para você subir aqui nesse altar para falar: hoje, pastor, eu vim aqui dar meu testemunho. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque nessa noite acabou o tempo de paralisação, o poder da ação. Eu teria muitos motivos, irmãos, eu vou falar para vocês. Você pensa que é fácil estar aqui? Você pensa que é fácil ser líder? Você pensa que é fácil lidar com pessoas? Tem dia que eu não quero ouvir a voz de ninguém, mas sempre tem gente falando comigo. Não tem jeito. Só que eu tenho que gostar de pessoas, porque se eu sou pastor eu tenho que gostar de ovelhas. Só que toda hora a ovelha, não sei se é mé, não sei se é mu, não sei se é ai. Tem ovelha que fala ai, né? Não é nem mais mu nem mé, é ai. Mas enfim, tem horas que você quer sumir. Só que o Senhor fala: filho, você andou tanto, você já se dedicou tanto, você já pregou tanto. Irmão, se você contabilizar todas as palavras que eu prego durante o ano, não tem conta. É quarta, domingo, 2 vezes, você conta o ano inteiro, mais de 100 pregações. Então, é mais de 100 palavras que vêm da boca de Deus, aleluia. Para cada palavra contrária do inimigo, Deus tem 100 palavras para te levantar. E hoje a palavra te levantou, você sai daqui cheio do Espírito Santo, para que Deus possa realizar tudo que tem para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça.